Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Aqui eu estou vendo a reportagem do GE por Marcelo Neves, com a data de ontem, né? Às 15h08, atualizado às 19 horas. Saiba como comprar ingressos para os amistosos do Fluminense contra Nova Iguaçu e Bahia. Check-in para as partidas que marcam a estreia de Hulk abrem nesta quarta-feira. Duelos acontecem nos dias 8 e 12 de julho no Maracanã. O Fluminense abrirá nesta quarta-feira, ontem, né? A partir das 10 horas, a venda de ingressos para os amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, que marcarão a estreia do atacante Hulk. Além dos ingressos, para cada um dos jogos, o torcedor poderá adquirir um pacote com preços promocionais para os dois amistosos. Amistoso do Fluminense. Fluminense e Nova Iguaçu, dia 8/7, quarta-feira, 20h30. Fluminense e Bahia, 12/7, domingo, às 16 horas. Os dois jogos no Maracanã, né? São dois amistosos. Como comprar ingressos? Sócios: Arquiba 100, Arquiba Família, Maracanã Mais Família. Pacote Futebol, 1/7, quarta-feira, às 10 horas. Arquiba 75%, pacote dos jogos, 2/7, quinta-feira, 10 horas. Arquiba Raiz, 2/7, quinta-feira, às 16 horas. Guerreiro, 2/7, quinta-feira, às 18 horas. Vendas em fluminense.futebolcard.com. Público geral e resgate de gratuidade, 3/7, sexta-feira, às 10 horas. Vendas para a torcida do Fluminense, futebolcard.com. Venda para a torcida visitante do Bahia, futebolcard.com. Gratuidade para a torcida do Fluminense, gratuidade, como é que é? Eu esqueci, fluminense.futebolcard.com. Gratuidade underline fluminense.futebolcard.com. Gratuidade para a torcida visitante do Bahia. Gratuidade visitante.futebolcard.com. Valores dos jogos avulsos: setor sul inferior, leste inferior, oeste, Arquiba 100%, Arquiba Família, Maracanã Mais Família. Pacote Futebol, 0. Arquiba 75, pacote de jogos, 12,50. Arquiba Raiz, valor, 12,50. Guerreiro Toda a Terra, R$30. Guerreiro, R$40. Inteira, 50. Meia entrada, 25. Setor Maracanã Mais. Esse setor oferece serviço de buffet com bebidas não alcoólicas incluídas. Maracanã Mais / Maracanã Mais Família, 0. Não paga nada. Quem já tem o plano, né? Arquiba 100%, Arquiba Família, Arquiba 75%. Arquiba Raiz, Guerreiro Toda Vida, Toda a Terra. Pacote Futebol, pacote Jogos, R$700. Inteira, 700. Meia entrada, 387,50. Torcida do Bahia, setor norte e nível 2. Inteira, 50. Meia entrada, 25. Valores pacote: setor sul inferior, leste inferior e oeste.
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maracanã Mais, Maracanã Mais Família, pacote futebol, zero. Não paga nada. Arquiba 75%, pacote de jogos, R$ 15. Arquiba Raiz, R$ 15. Guerreiro Toda a Terra, 36. Guerreiro, 48. Inteira, 60. Meia entrada, 30. Setor Maracanã Mais. Este setor oferece serviço buffet com bebidas não alcoólicas incluídas. Maracanã Mais Família, zero. Arquibancada 100%, Arquiba Família, Arquiba 75, Arquiba Raiz, Guerreiro Toda Terra, pacote futebol, pacote jogos, R$ 700. Inteira, 840, meia entrada, 457,50. Gratuidade. Para retirar a gratuidade, será obrigatório ter realizado o cadastro prévio. As gratuidades ficarão disponíveis quando abrir a venda para o público geral. Apenas o beneficiário poderá retirar a gratuidade. Os torcedores que tiverem de direito à gratuidade e já tiverem feito cadastro, deverão apresentar o CPF no ato da retirada do ingresso. As gratuidades são limitadas e sujeitas à disponibilidade. Crianças de até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, sul, leste, oeste e norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca. Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDS e idosos acima de 60 anos, deverão obrigatoriamente resgatar a gratuidade. Para menores de 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e comprovação do ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor. As gratuidades são somente no setor sul e norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia entrada de acordo com as leis vigentes. As gratuidades não podem ser vendidas ou repassadas para terceiros. A forma de acesso ao estádio será através da biometria facial e o comprovante será enviado para o e-mail cadastrado. Resgate online das gratuidades. Para resgatar o ingresso, o torcedor deverá entrar em gratuidade_fluminense.futebolcard.com com login e senha e seguir fluxo normal de compras. Isso será em relação ao jogo, né? No caso, a gente está vendo também, né, que o Bernal está sendo aguardado lá já na Espanha, lá no time do Betis, né? Já está certo. A gente ainda fica em dúvida que um site diz que foi 10 milhões de euros, outro diz que foi 12 milhões, um diz que foi 8 milhões e meio de euros, outro é 10 milhões de dólares, o outro é 12 milhões de dólares, e a gente ainda não sabe o valor correto. O certo é que estavam falando que o Bernal já poderia viajar hoje, aí a gente tem que aguardar se realmente ele vai viajar hoje ou não, né? Então, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Tem relação, o Thiago Silva já era para se apresentar um dia, já se apresentou antes, já está treinando junto com o grupo. Pode ser que ele jogue um amistoso
Eu acho que é mais provável contra o Bahia, né? Eu acho que contra o Nova Iguaçu não deve jogar. Acredito que só contra o Bahia, que ele tem que ter um tempo maior para se preparar, porque ele chegou bem depois dos outros jogadores, né? Então não adianta pressionar para ele jogar antes, até porque ele não vai poder jogar o primeiro jogo contra o Bragantino, né? Que vai ser dia 17 aqui no Maracanã. Então a gente vai ter, no dia 17 só vai poder jogar o Hulk e o restante do grupo. A gente não sabe ainda qual time que o, que o, que o Zubeldia vai escalar para o jogo contra o Bragantino. A gente sabe sim que o Fluminense não vai poder contar mais com o Bernal, que todas as informações mostram que ele está sendo vendido. Será que o substituto imediato, que era o Bernal, vai passar a ser o Otávio? Eu não acredito nisso. Apesar que o Otávio é grande amigo do Hulk, né? E o Hulk já está querendo trazer o Scarpa, né? Na época que aconteceu aquele problema com o Scarpa, o Fluminense estava devendo todo mundo. Então, eu não acho que o Scarpa errou. Eu acho que o Scarpa foi pressionado pelo empresário dele. Era um moleque novo, né? Mas você vê que sempre que ele joga contra o Fluminense, ele tem respeito. Ele escuta várias vaias, mas ele tem respeito. E ele demonstra ter vontade de voltar a jogar pelo Fluminense. Eu acho que seria uma boa. Ele é um jogador que poderia repor. É lógico que o salário dele está muito alto. Ele, para voltar para o Fluminense, deveria reduzir o salário dele e que não for custasse caro, se fosse um valor barato. Ele tem uma função que seria muito importante para o Fluminense, né? Ele sabe cobrar falta, ele sabe fazer lançamento, ele pode jogar na direita, ele pode jogar pela esquerda, pelo meio, sabe bater escanteio, e junto com o Hulk, que ele está acostumado a jogar com o Hulk. Então, eu acho que, sei lá, seria uma boa. Lógico que ele não ia poder jogar todos os jogos, porque seria um jogador importante para, no caso do Ganso não ter condição de jogar ou sair para outro clube, para revezar com o Lúcio Acosta. Quando o Lúcio Acosta estiver jogando, já que o Lúcio Acosta não consegue jogar os 90 minutos, né? Todo mundo já percebeu isso desde o ano passado, então ele poderia entrar, o Lúcio Acosta jogar o primeiro tempo e ele jogava o segundo tempo. Seria muito bom para o Fluminense. Nós temos que esquecer certas coisas. O Thiago Silva, por exemplo. O Thiago Silva saiu do nada, foi o único clube que ele não seguiu o contrato dele até o fim, encerrou antes. Todo mundo aceitou de braços abertos. Por quê? Porque ele vai ajudar ali a zaga. Ele vai ser suma importância e ele é tricolor, a gente sabe disso. E tinha a família dele. O Scarpa, na minha opinião, que eu acompanho a época que aconteceu, ele estava sem receber salário, estava vários meses atrasado, tudo. O empresário forçou uma saída para ele, ele acabou entrando de gaiato no navio e saiu. E ficou queimado pela torcida. Era uma grande oportunidade para ele se desculpar da torcida, chegar aí junto com o Thiago Silva, o Hulk e o restante do time, ganhar uma Libertadores para a torcida, o bicampeonato da Libertadores. Eu acho que ele tem muito potencial ainda, assim como o Hulk. Eu acho que lá no Atlético Mineiro tem muita coisa errada, porque quase todos os jogadores estão querendo sair, e eu acho que seria uma boa para o Scarpa vir para o Fluminense. Seria uma boa para o Fluminense e para o Scarpa e para a torcida do Fluminense. Deixar de guardar rancor e apoiar o jogador que foi da base do Fluminense. Eu acho que a gente deveria esquecer as mágoas e apoiar o jogador, quem sabe ele não ajuda muito o Fluminense. Desde que o salário dele diminua e que não custe caro o Fluminense. Eu acho que seria uma boa. Já que o próprio Thiago Silva e o Hulk estão pedindo para ele vir,
Agora eu queria que o Otávio saísse, sinceramente. Troca, leva, manda o Otávio lá para o Atlético Mineiro de volta, traz o Scarpa, ainda paga um trocado, estava tudo ok. Eu acho que seria isso. O que vocês acham? Vocês aceitariam esquecer o que aconteceu com o Scarpa com o Fluminense e pensando no que ele poderia render no grupo do Fluminense? Eu acho que seria uma boa. E vocês? Agora, todo mundo sabe que o... Agora, na realidade, o amistoso é a semana que vem, né? Hoje é dia 2, 7 e 9. É quarta-feira da semana que vem, contra o Nova Iguaçu, 8h30, né? E domingo, 4 horas da tarde, contra o Bahia, da semana que vem. Eu acho que, pô, se eu pudesse, eu ia. Vou ver se até lá eu consigo ir. Essa camisa aqui, eu fiz uma camisa aqui, ó. A camiseta aqui, ó, canal Sênior Flor. É o canal que eu fiz aqui. Fui lá no Mercador de Madureira, pedi para botar essa etiqueta aí e o nome. Botei errado o canal, vou ver se depois eu faço outro para botar o canal em cima e embaixo o Sênior Flor. Se vocês gostaram, fala aí, ok. Apesar que no YouTube a imagem é outra, né? É minha comendo umas batatinhas fritas e com a camiseta do Fluminense, com a antiga, bem antiga Unimed, que poderia ter feito muito mais pelo Fluminense na época e não fez. Mas vamos aguardar para ver. Agora vamos ver qual é o treinamento, se tem alguma novidade, quem está treinando, quem não está. E ontem o que eu falei do Sub-20 do Fluminense, né? Sub-20 do Fluminense levou mais uma surra ontem, perdeu para o Botafogo, acabou o campeonato brasileiro da categoria em 15ª colocação, 15ª colocação. Perdeu muito mais do que ganhou. Perdeu para times pequenos. Aí vocês querem que pegue esses jogadores do Sub-20 e bote para jogar no profissional? Não tem condição. Eu acho que... Eu já estou cansado de falar isso aqui, mas parece que o Fluminense, quando o Bahia... O Fluminense tinha uma equipe maravilhosa na base. Aí quando o City veio aqui e comprou o Bahia, virou SAF o Bahia, tinha eu acho que é Marcelo, não sei se é Marcelo Rezende, que tinha feito o Fluminense lá nos Estados Unidos, um time e tal, assim. O que ele fez? O City veio aqui, levou ele para lá, e ele veio e levou a cúpula toda da base para lá. Os profissionais que eram muito bons, que faziam o Fluminense jogar por flauta, por piano, foram todos trabalhar no Bahia. Aí resta a pergunta: o Fluminense repôs esses profissionais? Os que estão lá estão fazendo o mesmo trabalho? Fazem um trabalho melhor? Fazem um trabalho pior? Eu acho que está na hora da administração do Fluminense olhar mais para a base. Está certo que o Sub-17, apesar de ter levado uma porrada do Internacional por 4-1 esses dias, o Fluminense estava invicto. O Fluminense estava invicto no Brasileiro e no Carioca. O Sub-17, o Sub-17, Sub-16, Sub-15, Sub-14, Sub-13, isso aí é muito bom. Mas quando chega no Sub-20, o Fluminense está trazendo jogadores reserva dos outros times para cá. Não tem condição, cara. Tem que pegar os jogadores e aproveitar os do Sub-17 quando chegar a idade para o Sub-20. Não fazer o que o Fluminense está fazendo, que por culpa dos empresários, que na hora de renovar o contrato dos jogadores Sub-17, e por culpa nossa também, que pressionamos, nós torcedores, que pressionamos para o jogador que está arrebentando o Sub-17 para levar logo profissional, e está errado isso. Por quê? Porque o jogador tem que passar por todas as etapas, a não ser que seja um extra série, como eu já falei isso. O Fluminense não tem nenhum jogador extra série, tem bons valores, bons jogadores, mas extra série não tem. Haja visto que o Riquelme Felipe está aí e não está fazendo nada, porque não tem condição, cara. Quando ele entra, está jogando nada. Eu acho que o cara que vem do Sub-17, não todos,
mas muitos começam a jogar de salto alto no profissional. O Riquelme Felipe, na minha opinião, aconteceu isso. E aí o que acontece? O cara fica no banco, fica sem treinar, fica sem jogar. Aí quando pegam ele, pinçam ele para descer, para jogar o sub-20, para ajudar a categoria, o jogador, o empresário, a família acha que é um castigo. E não é, cara. O cara tem que jogar. Como é que os empresários lá de fora vêm aqui, olham os jogadores, aqui e nos outros clubes do Brasil também, olham os jogadores de grandes valores na base dos clubes, olhando a base jogar. E se o cara está parado lá no banco do profissional, porque não tem físico, não tem preparo, não tem condição ainda de jogar no profissional, a culpa é de quem? É do treinador do profissional? É da diretoria? Ou é do empresário e da família do jogador que quer antecipar as coisas? Eu acho que tem que rever isso. Tem que rever isso. Vamos aguardar para ver. Por que o Fluminense, o Sub-20, está perdendo para todo mundo? Porque não está tendo time para jogar o Sub-20. Não tem time. Porque os poucos que aparecem, o pouco, quando renova, vai pro profissional. Indo pro profissional, o que acontece? Eles ficam lá parados, que não tem físico, não tem condição nem estrutura para jogar no profissional. E o Sub-20 fica sem ter jogador, porque o cara, em vez de passar pela categoria sub-20, foi direto profissional. Aí o Fluminense perde 2 vezes. Aí acaba tendo que vender o jogador barato. Eu não estou aqui para defender a diretoria, não, tá? Eu defendo o Fluminense. Eu sou torcedor do Fluminense. Não sou torcedor do Mário, nem do Matheus Montenegro, nem do Celso Barros na época, do Francisco Horta, de ninguém. Eu sou torcedor do Fluminense. Quando o Fluminense perde ou ganha, eu vibro pelo Fluminense, não pelo presidente ou pelo diretor. Eu acho sim, que eles fizeram um bom trabalho, como fizeram várias merdas também. Mas eu não estou aqui para falar da diretoria, eu estou para falar do Fluminense, até porque eu não estou lá dentro para ver o que acontece. Nem tenho ninguém filtrado para falar. E ficar só criticando a diretoria ou só elogiando, os dois lados estão errados. Porque tem erros e tem acerto. Toda diretoria, de qualquer coisa, de clube ou de qualquer coisa, tem erros e acertos. Então a gente tem que ver o time, como está jogando, o que está errado ali, se o treinador está bom, se o jogador está indo, se tem que contratar alguém. Isso que a gente tem que ver. Se vai ser importante votar para a SAF, se não vai ser importante. Isso que a gente tem que ver, né? Não ficar só criticando ou só elogiando, né? Agora, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo todo dia de meio-dia à meia-noite açaí com minha esposa e não tenho tempo para praticamente nada. Então, quis fazer alguma coisa como uma terapia, apesar de eu não saber nada de internet. Tanto é que eu praticamente não coloco nada no Instagram, porque eu não sei mexer legal. Aí o que eu fiz? A sobrinha da minha esposa veio aqui, a Monique, pedi ela para me ajudar, fiz o canal. Aí o que eu faço? Ou eu dou minhas opiniões aqui, como em parte estou fazendo hoje, ou então, e no início vi a reportagem do GE, do Marcelo Neves, e dou o nome do canal ou da redação que está falando e copio as mensagens e falo. Tem vários YouTubes que eu confio e que eu falo o que eles falaram, dou o canal e dou o nome deles. E aí eu comecei a fazer, pensei como uma terapia, pensei em não chegar nem a 50 inscritos. E hoje eu estou com 856 inscritos. Tá? Aí eu me empolguei, estou levando a sério, apesar de eu não saber quase nada, estou querendo aprender. Aí peço, né, agradeço a todos que já se inscreveram no canal, que continuam dando like, compartilhando e dando hype para melhorar a pontuação do canal. E peço a todos para
para continuar dando o like, compartilhando o canal. E se cada um dos inscritos aqui conseguir um inscrito para o nosso canal, eu vou chegar quase a 2.000 inscritos. Vou alcançar, passar a minha primeira meta, que é 1.000 inscritos, e vou chegar quase à terceira meta, que a segunda é 1.500 e a terceira é 2.000, né? Então eu peço a todos, né? Fiz algumas amizades, né? Que continuam conversando comigo quase que diariamente. Aí eu peço ajuda a todos, né? Para continuar dando like, compartilhando e dando hypar para melhorar a pontuação. E se puder, para pedir às suas amigas e amigos para se inscrever e dar o like e compartilhar no canal. E que as pessoas que assistem o canal e que não estão inscritos, por favor, dê o like, compartilhe e se inscrevam no canal também. Assim vocês vão ajudar, todos vocês vão ajudar o canal o YouTube a expandir o nosso canal CNFlu para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né? Essa parte eu estou ficando feliz, graças a todos vocês. Estou mais do que feliz, quem pensava que eu não ia chegar nem a 50 inscritos, estou mais do que feliz. E a segunda parte, se vocês puderem colaborar, aí é uma questão de cada um, se puder ou não, faça o Pix para ajudar a melhorar alguma coisa no canal, ou moral, para botar alguma coisa do Fluminense, ou sei lá, alguma coisa para ajudar a melhorar o canal aqui, que eu fico fazendo um vídeo no quarto que eu fico com minha esposa. Aí vocês façam o Pix, eu tenho 2 Pix, os 2 Pix são do Banco PicPay, o primeiro é um e-mail, o segundo é um número menor para quem tem alguma dificuldade como eu, para digitar, por ter mal de passo, ou até porque preferiu um número menor, que é bem melhor realmente. Aí, por favor, façam o Pix, por favor. Os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, tá? Se vocês puderem colaborar, como falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay, tá lá com o Paulo Roberto. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que não faça falta para nenhum de vocês, eu agradeço desde já. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.